A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. O tema é calma-se, fique quieto. Esta é a palavra que trazemos nesse momento agora. Jesus acalma uma tempestade. Aqui na palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem, E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coisa linda! Quem é este, amado? O dono, o que criou os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Tem poder. Nós vimos aqui que ele passava, como se diz, ora, levantou-se grande, no versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava se enchendo de água. Trazemos para nossas vidas. Nós, muitas vezes, falamos de se Jesus está no barco, tudo vai bem. Sempre nós temos esse dito de dizer, se Jesus está no barco, tudo vai bem, né? Nós vemos o hino, o vento balançou, o barco em alto mar, o medo se apoderou, mas ele estava lá, nós vimos que ele estava ali, nós vimos que muitas vezes as ondas se levantam contra nós. Quem as ondas, as dificuldades, enfermidade, desesperos, dores emocionais, tristeza, depressão, angústia, ansiedade, todo tipo de enfermidade, doença se levanta. Separações, divórcio, vida espiritual, frieza espiritual, casamento em caos, filhos em caos, filhos sofrendo também, mães e pais sofrendo com os filhos sofrendo com os pais. E nós vimos, amado, que se levantam guerra, rumores de guerra, terremoto, enchentes, perdas de entes queridos. O que tem se levantado na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas? O que está doendo, o que está se passando aí com vocês? Nós vimos aqui essa história verídica. Depois daquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem.
Mas aí se levanta uma tempestade, levanta um temporal. Agora você imaginou um barquinho, naquela época eram uns barquinhos frágeis, e eles todos ali dentro, os discípulos ali, e Jesus dormindo, como se diz aqui. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava cansado. Creio que já tinha ensinado, pregado, como se diz, falando da sua palavra, falando sobre o reino. E ele estava cansado e foi atravessar. Vamos para o outro lado, enquanto eu vou para o outro lado, para dar continuidade no ministério que o meu pai confiou a mim. Vou descansar um pouquinho aqui neste barco, enquanto atravessa para o outro lado, para o outro lado. Mas nesse exato momento se levantou uma fúria muito grande no mar, querendo destruir todos, matar principalmente Jesus que estava dormindo. E nós vimos que o barco, como se as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Eu creio que os discípulos tentando tirar aquela água, desesperados. Você imagina nós dentro do... Irmão, não quero nem pensar. Nem pensar. A angústia, a aflição que aqueles discípulos estavam naquele momento. Que coisa linda! Que coisa linda! E como se diz, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram. Eles não tinham fé para fazer com que as ondas daquele temporal pudesse aquietar. Eles não tinham esse poder até então de fazer com que as ondas acalmassem. Eles não tinham este poder até então, porque o Todo-Poderoso estava com ele. O dono de tudo estava com ele, o dono que criou os céus e a terra, o mar, estava com eles. E nós vimos que ele desesperado, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Muitas vezes achamos que Deus não está vendo a nossa dor. Muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo o temporal, já entrando a água dentro do barco, e nós, com as nossas forças, queremos tirar aquela água. Com as nossas forças queremos resolver os nossos problemas. Com as nossas forças queremos solucionar a causa de A, de B, de C, de nós mesmos. Esquecemos que um Deus que está inteiramente dia e noite, com seu olhar fixo em nós, os seus ouvidos bem atentos, e ouvir nós clamar. Quantas vezes queremos fazer por não depender, achar que ele não ouve, achar que ele não está vendo. Jesus estava dormindo, mas ele estava vendo toda a situação que estava acontecendo. Ele estava vendo tudo, porque ele era Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele estava vendo. Mas estava vendo, vamos deixar até onde eles vão. Lutando ali sozinhos. Aí nós vimos que eles clamaram para o Senhor, não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-se, fique quieto. Você sabe o que é isso? E sabe o que é isso? O Deus que nós servimos, você ainda que não tem Ele como esse Todo-Poderoso, ainda você está dentro da igreja, mas ainda não experimentou ter uma intimidade com o Senhor, onde Ele pode acalmar, onde Ele pode trazer paz no meio da tormenta.
onde Ele pode trazer alegria, mesmo que os problemas estão aí fervendo. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que vela por nós, mas muitas vezes deixamos de clamar, deixamos de confiar, deixamos de ter fé nele, acreditar. A credibilidade é crer em Deus, é acreditar que Ele pode, seja qual for o teu problema, a tua causa. Clame por Ele, Senhor. Olha a minha causa, olha os meus problemas. Quem que não tem hoje, amados? Quem que não tem problema? Eu gostaria de saber quem que não tem. Quem que não tem hoje uma luta interior, uma luta em meio à família, entre os parentescos, entre no trabalho, a dificuldade na igreja, aonde quer que seja, quem que não tem? Mas a melhor solução é quando nós pedimos a pessoa certa. Vamos direto ao quem? Aquele que tudo pode. Aquele que pode falar, fica quieto, como se diz aqui, acalma-se, fique quieto. Larga de fazer barulho. Pare. E nós vimos que aqui na palavra diz, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Komma ej till Freud, säger Paul, qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Eu não posso solucionar. Você mesma também não. Você mesmo também não pode solucionar. Talvez o dinheiro, talvez os bens, não pode. Seja qual for a sua situação, não pode. A sua força no braço, na boca, na língua, não pode solucionar. Mas há um Deus que tudo pode. Um Deus que faz com que esse vento cessa. Mas depende de mim, de você, como ele se diz aqui. Por que vocês são tão medrosos? Porque Jesus viu o medo daqueles discípulos. Quem que ia ter medo, amados? O barco enchendo de água. Quem que não fica com medo? Aquelas ondas, eles estavam com medo, mas Jesus disse, por que vocês são tão medrosos? Nós somos medrosos. Nós somos pessoas dependentes de Deus totalmente. Como é que ainda não têm fé? Eles ainda não tinham fé. Como é que ainda não têm fé? Ainda. Porque eles, depois que veio a presença, essa presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o Consolador que está conosco hoje, aqui, mora dentro de nós quando nós deixamos que Ele more, obviamente. O Espírito Santo só mora no coração daqueles que deixam Ele entrar. Daqueles que não tem outro Deus aqui dentro, que tem só o Deus onipotente, onisciente, onipresente morando dentro. O Espírito Santo de Deus só entra aí. Ainda, aonde a fé vem, aonde Ele nos direciona. Podemos passar um pouco de medo? Sim, é normal. Mas quando clamamos a Ele, nós teremos solução dos nossos problemas, das nossas causas. Então nós vimos aqui, como é que ainda não tem fé? Mas depois que o Espírito Santo chegou até a vida deles, eles pregavam, eles morreram por amor a Deus, não tinha medo mais. O medo se foi, porque o Todo-Poderoso Espírito Santo habitou na vida deles e eles venciam barreira. E se for ver histórias, mais histórias aqui, que eles pregavam sem medo, apanhavam, ia preso e fazia, acontecia, matava, morria, mas não negava esse Deus, esse Jesus todo-poderoso, porque tinha fé em quem? Naquele que tudo pode. Total morreu, matou essa carne, somente essa matéria, a alma foi com ele. Então nós vimos aqui e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este?
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Tantos milagres que Jesus tinha feito, maravilhas, né? Nós vimos que Jesus ensinando, mostrando, e nós vimos aqui que ele dizia: quem é esse possuído de grande temor? Quantos não têm mais temor de Deus? Quantos não têm mais temor de Deus? Em cima, eles ficaram com medo, como se diz aqui. Ora, levantou um grande temporal de vento, as ondas arremessava contra o barco, de modo que mesmo já estava enchendo de água. Jesus estava dormindo. E nós vimos que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo do barco. E eles foram clamar ao Senhor: Mestre, não se importa que pereçamos? Eles ficaram com muito medo. E nós vimos aqui que depois eles ficaram possuídos de grande temor. Quantos não têm temor de Deus mais? Quantos estão brincando com esta palavra? Quantos não estão levando a sério o Evangelho? Quantos estão passando por cima desta palavra? Quantos não dão importância a esse Deus que tudo pode? E nós vimos que eles ficaram com grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que criou os céus e a terra, nos criou, nos formou? Que está nos ouvindo, que está atento, com os seus ouvidos atentos, nosso olho como um chamas de fogo nos contemplando, só querendo que nós se posicionamos? Só queremos que nós temos fé, só querendo que nós temos confiança e acreditamos nele. É a única coisa que ele quer. Qual é o teu problema? O que está acontecendo? Se Jesus está no teu barco, pode ter certeza, clame por ele. Ele está aí para acalmar a tempestade, trazer abundância, trazer alegria, trazer a paz, trazer a solução do problema. E mesmo que as ondas estão revoltas, saiba que a paz reina em meio à tormenta, porque ele está dentro do barco. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo. Beijos.